Beleza, então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre o papel do gestor de projetos e as suas 8 competências, né? Agora a gente vai falar sobre uma parte que é o termo de abertura de um projeto, beleza? Isso ele vai na integração. Quando você cria um projeto, você tem que integrar ele na empresa, certo? Para integrar isso na empresa, se a empresa não é sua, você precisa de um termo de abertura para conseguir uma autorização para fazer esse projeto funcionar. Então, digamos que não é você, mãe, que está fazendo esse projeto. É a Stephanie, uma funcionária sua. E ela quer fazer esse projeto, mas ela simplesmente precisa da sua autorização também para fazer esse projeto. E ela precisa esclarecer para você algumas coisas para que você considere esse projeto ou não, beleza? Então, para isso precisa de 7 processos para fazer essa integração. O que é? O primeiro deles é desenvolver o termo de abertura de projeto. Aqui nessa parte de desenvolver o termo de abertura de projeto, a gente pensa o que precisa ter nesse termo, né? O que ela vai apresentar para você como a pessoa dona da empresa para que você autorize esse projeto a ser executado. Nesse termo, a gente precisa colocar o que precisa ser feito, por que precisa ser feito e quem seria o responsável, beleza? Então aí abre a vaga para muita coisa, muita informação. Então o que precisa ser feito, ou seja, o mapa de como vai funcionar o projeto, por que precisa ser feito, ou seja, ela mapeia as dores da empresa, o que aquilo vai estar solucionando, né? E quem seria o responsável. Então ela mapeia as pessoas que vão ser envolvidas nesse processo. Aí também é mapeado, por exemplo, custos financeiros, né, e etc. Tudo que precisa para que o projeto funcione. Aí você fala, beleza, João, mas por que precisa de uma data limite num projeto? Né? Um projeto não pode ser contínuo? Primeiro que projeto ele tem que ser algo único e ele sempre tem que ter data de limite, como a gente pensou, a gente aprendeu na última aula, nas outras aulas. Então, por que precisa definir uma data limite? Aqui, ó. Definir uma data limite, ela dá uma visão clara para todo mundo de que vai ser uma fase, de que vai ser uma fase que vamos passar para que aquilo seja executado. Ou seja, a equipe inteira entende que aquilo é um momento, entende? Para que cheguemos a um resultado. Ela também aumenta a urgência, ou seja, a equipe entende que tem um prazo a ser cumprido, então automaticamente o gestor de projeto consegue planejar para que aquilo seja executado dentro do tempo. Se não é definida uma data limite, é apenas uma meta. E aí isso pode ou não ser realizado em X tempo, entende? Então tem que ter uma data limite para que as pessoas se organizem e organizem os processos para que aquilo aconteça dentro do tempo. E aí temos também aqui, ó, permitir o planejamento, que é isso que eu falei. Ou seja, sem um prazo não tem como definir um passo a passo, né? Que dia, que momento, quando vai ser executado X função para que o projeto seja executado. Tá, João, e para que a gente precisa desse termo? Eu já falei um pouquinho, mas ele é uma coisa que, por exemplo, possibilita a autorização para o projeto ser executado e, principalmente, ele dá autoridade para o gestor de projeto, ou seja, para os responsáveis do projeto, a obter recursos da empresa para que o projeto seja executado, entendeu? Então a Stephanie vem com um projeto X para melhorar X ponto da empresa. Ela traz essa visão toda em um papel para você e aí você autoriza, beleza? Vai ser necessário então um orçamento de X recursos para que isso funcione. Então esse é um termo de abertura de projeto, tá? Então, se tiver uma questão lá na prova, Joaninha, ela pretende fazer um projeto na X empresa, foi contratada para isso. Cite para ela o que ela deve fazer primeiro. Seria isso, o termo de abertura de projeto, ou seja, conseguir uma autorização. E aí você lembra desses pontos que eu te passei, beleza?